ativando assim todas as vagas possíveis. Qual seria a fórmula para a solução apresentada? Na realidade, não haveria nenhum segredo. O comando estava apenas colocando em prática o dispositivo do artigo 184, parágrafo 7º da Lei Complementar 95. Passei os anos de 2009 e 2010 cobrando insistentemente, por meio de audiências públicas e reuniões com os comandos, uma solução para o problema mencionado. Inclusive, que haveria como corrigir o problema das promoções sem alterar a lei, mas ninguém deu ouvido a este deputado. Para que possamos contextualizar, vejamos o que dispõe o artigo da lei. Artigo 184. As promoções serão feitas anualmente no dia 25 de dezembro. Parágrafo 7º. Na hipótese de haver necessidade, o alto comando, órgão colegiado, composto por oficiais do último posto da ativa, poderá alterar o período e as frações previstas neste artigo, com vistas à adequação do efetivo existente ao previsto em lei. Desta forma, ressalto que na última reunião, o próprio coronel Renato, que conduziu os encaminhamentos, pediu tranquilidade, pois as falhas da lei seriam corrigidas, tendo em vista que o comando já havia se convencido dos erros trazidos pelas novas regras das promoções e que a lei criou. Após a referida reunião, este deputado, os presidentes das entidades de classe e o vereador Cabo Júlio, fomos tranquilizados com a fala do comandante, que garantiu a solução definitiva do impasse. Entretanto, na semana passada, 5 meses após a reunião, fomos surpreendidos com a informação de que o coronel Renato não iria cumprir o compromisso, mas até então era apenas um boato. Assim sendo, solicitei uma agenda urgente com o coronel Renato para tratarmos desse assunto juntamente com as entidades de classe, mas até a presente data aguardo disponibilidade. Percebendo desta forma que estávamos sendo enganados pelo comandante-geral da Polícia Militar, não satisfeito com a demora na marcação do horário, enviei uma mensagem para o celular do coronel Renato, cobrando dele o compromisso, o cumprimento do acordo a respeito das promoções, e disse não estar acreditando na possibilidade da quebra do compromisso. A resposta do coronel Renato foi evasiva, demonstrando mais uma vez que a falta de respeito com a classe iria acontecer. Ouvi de algumas pessoas ligadas ao comandante-geral da Polícia Militar que, segundo ele, não poderiam ocorrer as promoções devido a cortes do orçamento do Estado determinados pelo governador. Mas eu pergunto, onde está a hombridade das pessoas? Nós participamos de pelo menos 4 reuniões com os comandos da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Em nenhum momento o coronel Renato nos esclareceu a real situação da corporação. Nem sequer mencionou problemas orçamentários. Simplesmente preferiu agir conforme a sua vontade, desrespeitando a classe e todos os líderes envolvidos nas negociações. Vou aqui responder os questionamentos dos meus companheiros que nos assistem neste momento, pois respeito todos eles. Fiz questão de narrar os fatos para que não fique nenhum mal-entendido e os policiais, militares e bombeiros de nosso estado saibam o quanto eu tenho trabalhado para corrigir essas injustiças. Infelizmente, devo dizer que o coronel Gilberto Cabral, mentor da Lei Complementar 95 de 2007, vendeu os melhores dos mundos, dizendo que a lei resolveria todos os problemas dos militares. Ele traiu a nossa classe, pois após fazer toda essa lambança, foi para a reserva como coronel, com todos os seus direitos assegurados, e hoje está muito tranquilo. Vale dizer que o coronel Renato Vieira de Souza, estando no comando da Polícia Militar, desde janeiro de 2009, teve todo o tempo para corrigir a injustiça trazida pela nova lei. E ainda assim não fez, aliás fez, faltou com respeito com todos nós que acreditamos no cumprimento do compromisso feito por ele. Encerrando aqui as minhas palavras, senhor presidente, pergunto, como confiar no coronel Renato Vieira de Souza, comandante-geral da Polícia Militar, depois de sermos surpreendidos com tamanha falta de respeito e de responsabilidade? Vou ainda dizer ao coronel Renato, caso ainda tenha em sua consciência sentimento de justiça, o que eu duvido, ainda há tempo de corrigir
a maior injustiça praticada pelo coronel Gilberto Cabral, que deveria ter sido realizada durante a tramitação do projeto, mas que você e os demais responsáveis não fizeram. Ao contrário, buscar apoio junto ao governador para que a proposta não fosse alterada na Assembleia por este deputado. Destaco mais uma vez que ainda em dezembro deste ano há tempo para promover os sargentos e oficiais por antiguidade, se houver sentimento de justiça, o que eu ainda continuo duvidando. Quem diria, coronel Renato? O conheci desde tenente até o posto de coronel. Não imaginava, nunca, que iria cometer tamanha injustiça com seus próprios comandados, com a sua própria polícia. Será que vai fazer igualzinho ao coronel Gilberto Cabral, depois de chegar ao posto de coronel e de gozar de todas as regalias do cargo, retirar as escadas para os demais? Será que entrará para a história da Polícia Militar de Minas Gerais como aquele que enxergou a injustiça e concordou com a mesma? São essas as nossas, a nossa discussão, senhor presidente. Nós vamos votar favorável. Mas eu não poderia aqui de responder a todos os e-mails e ligações que têm chegado ao meu gabinete. Tem sargento que chegou a destratar esse deputado de forma, eu diria, contundente, acreditando que a culpa seria desse deputado. E eu quero dizer aos oficiais e praças da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, que está passando pela mesma injustiça, que eu não tenho a caneta de comandante-geral, que eu não sou governador do Estado, e que tudo aquilo que estava ao meu alcance, para que eu pudesse corrigir as falhas, eu tentei, eu realizei audiência pública, eu busquei o consenso e as negociações com o comando. O que eu gostaria do coronel Renato, ilustres deputados, é que ele tivesse, pelo menos, o respeito de convidar esse deputado, os presidentes das entidades de classe, e dissesse para nós as dificuldades que ele estava enfrentando. Não apenas anunciar as promoções para dia 25 de dezembro, sem dar o mínimo de satisfação, descumprindo todo o acordo que ele havia feito com este deputado, em 4 reuniões, com todos os presidentes de classe da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Portanto, senhor presidente, nós votaremos favoravelmente. Agradeço, Vossa Excelência, e endosso as palavras de Vossa Excelência. Até para a questão de justiça, deputado Rogério Corrêa. O coronel, tomando conhecimento que eu faria esse pronunciamento, ele enviou uma mensagem para o meu celular. E a mensagem tem o seguinte teor: tudo que tenho feito pela PMG o desautoriza a me chamar de traidor. Parece-me que tais considerações refletem uma questão de caráter pessoal em relação a este oficial. Você sabe muito bem as razões que nos levaram a não concretizar o aumento das vagas. Contudo, insiste em denegrir a minha imagem. Estou indignado, coronel Renato. Essa mensagem já tem mais dias que ela se encontra aqui. Eu quero dizer ao coronel que eu respeito e respeito muito. E todos os deputados dessa casa que me conhecem sabem perfeitamente, se eu tiver de discordar do deputado, seja do presidente ou do governador do estado, eu venho a essa tribuna. Eu não falo por trás, eu não faço nenhum tipo de armadilha. Eu venho à tribuna dessa casa. Muitas vezes o presidente que senta nessa cadeira me vê com um certo receio, porque eu vou na tribuna e cobro dele aquilo que eu tenho que cobrar. Mas eu quero dizer para o coronel Renato que nunca tive nada pessoal contra a pessoa dele, a pessoa do comandante. Mas os atos do comandante são públicos. O que ele assina é um ato administrativo, esse ato é público. E o não cumprimento do acordo, se ele tivesse informação que o governador não permitiria as promoções, ele deveria ter, no mínimo, o respeito para com este deputado e para com os presidentes das entidades de classe, e chamar a gente para uma reunião e esclarecesse: estou com dificuldade para fazer as promoções. Tendo assim, nós íamos buscar um outro mecanismo, como eu fiz. Marquei uma agenda com o secretário de governo Dani de Castro, na terça-feira às 14 horas, com todas as entidades de classe. E lá eu fui levar ao secretário o apelo. Vocês não sabem o que está acontecendo na Polícia Militar, mas o impedimento dessas promoções
vai levar a um estrago enorme na instituição. Porque a carreira, o cidadão está lá na expectativa da promoção dele. Se essas vagas não são ativadas, ele traz consigo uma revolta, uma angústia, que vai refletir, deputado Abel, na prestação do serviço. Eu peço encarecidamente aos policiais que não façam isso, em respeito à nossa sociedade, à população. Mas os e-mails que eu tenho recebido são e-mails absurdos, agressivos à minha pessoa. Mas eu não sou o comandante-geral da Polícia Militar. Eu não tenho caneta para ativar vagas. Eu não sou o governador que pode falar, pode gastar mais X ou mais Y. Agora, o coronel deveria ter, no mínimo, em respeito a uma boa prática de educação, deputado, nós precisamos fazer uma reunião com o senhor e com as entidades de classe. Eu estou impedido de fazer as promoções porque o governador determinou cortes, mas ele não fez. Ele procurou agir por conta própria. Por isso que nós viemos aqui dizer que ele está indignado, mas muito mais indignado está oficiais e praça da Polícia Militar. E também com o Corpo de Bombeiros, porque o que o coronel Silvio Melo fez com essas promoções do bombeiro causou um estrago gigantesco na sua tropa. E aí está, sargentos e oficiais do bombeiro e da Polícia Militar revoltados porque não tiveram as suas promoções exatamente no Natal, no dia 25 de dezembro. Muito obrigado a todos pela paciência de Vossa Excelência.